Gente, boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus realmente esteja a nos envolver a todos, encarnados e desencarnados. Dizer e agradecer a presença de todos vocês, o atendimento ao convite. E a nossa doutrinária pública, como bem coloca os espíritos superiores, que é um tratamento coletivo para todos nós, encarnados e desencarnados, e também um momento de aprendizagem da doutrina espírita, para que eu tenha a oportunidade de conhecê-la, conhecendo-a, vivenciá-la, né? E o tema sorteado, o palestrante sorteado, era isso mesmo, o tema da noite. Eu tentei trazer uma outra pessoa, porque eu tinha, como tive hoje, atendimento médico fora, e fiquei com receio de não chegar em tempo, mas deu tudo certo. Então hoje nós temos médiuns, mediunidade, obsessão e as profilaxias. É uma palestra abrangente para que todos nós tenhamos a capacidade e a possibilidade de, observando o tema aqui trazido, possa me colocar dentro dele para ver se estou vivenciando essa situação, identificar no meio que eu vivencio todas essas possibilidades. Mediunidade, obsessão. A casa espírita que se preza, embasada na qualificação espírita, ela jamais pode deixar de abordar com profundidade temas que está no cerne, no corpo da codificação, por onde tudo perpassa, né? O termo médium, mediunidade, assim como espiritista ou espírita, fora criado por Allan Kardec, né, o Hippolyte Léon Denis Arrivai, o codificador da doutrina espírita, quando do lançamento do Livro dos Espíritos, consequentemente o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns fez 162 anos, porque foi lançado em janeiro, né, de 1861, portanto, se não me falha a memória, 162 anos de lançamento desta obra, que muito pouca gente tem estudado. Tá? Embora a mediunidade esteja campeando, continue e vai continuar, porque ela faz parte da evolução do espírito, tá? Muito pouca gente tem estudado. E muito pouca casa espírita tem dado continuidade a essa abordagem com profundidade, estão querendo abordar muita coisa do social e por aí vai. E estão esquecendo aspectos fundamentais que ainda se faz de extrema necessidade. Então hoje nós vamos estudar, eu preciso entender o que é médium, o que é mediunidade e o que é obsessão, tá? E as suas profilaxias. Bem, primeiro que a gente começa aqui, a influência dos espíritos em nossas vidas. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, está lá no capítulo 9, né, questão 459, influi os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos. E aí ele vai colocar pensamentos, atos e tudo que você possa imaginar. E eles vão responder que muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 159. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo, como muita gente imagina. Primeiro ponto. Então, o que é que ele está dizendo com isso? Que todos nós, encarnados, somos suscetíveis à influenciação de outras mentes. E, pasmem, não só desencarnado, mas encarnada também, dependendo da situação. Tá? Sofremos influenciação. Agora, o que se configurou chamar de médium, e aí Allan Kardec é criterioso, que
que é o médium laborativo, é aquele capaz, tá, de promover, de receber e promover um efeito patente, inteligente, concreto, advindo de uma inteligência extracorpórea. Então, esse indivíduo, ele cunhou o termo médium, ou seja, ele está no meio do processo, ele vai intermediar essas comunicações, essas ações e reproduzir no mundo físico através de uma ação concreta, inteligente. Então, não é o mero fato de você entrar numa convulsão, o mero fato de você grunhir alguma coisa ininteligível e tal, que vai dizer que você é médium. Não. Isso aí quer dizer que você é suscetível à influenciação. Mas para se configurar mediunidade, é preciso que eu seja capaz de produzir um efeito inteligente, concreto, patente, advindo de uma mente extracorpórea, seja ela qual for. E o termo médium, escreva bem isto, e mediunidade, espírito e espiritista, vocês só vão encontrar a partir do advento da codificação espírita, porque fora cunhado por Allan Kardec. Fora disso, é plágio e não cabe, porque surge com o advento da doutrina dos espíritos. Porque até a codificação não se conhecia com essa terminologia de médium, mediunidade, espírita ou espiritista. Então aqui vocês já estão entendendo que todos nós, ao oferecer sintonia, somos influenciáveis. Isso constitui um privilégio, porque é inerente ao homem, é uma faculdade que se expressa no organismo, mas que o indivíduo já vem preparado pelo mundo espiritual, para em um momento adequado esta faculdade assim eclodir e ali ele aprender a lidar com ela. Valorativamente a mediunidade, tá? Ela não é boa e nem é má. E aí nós vamos entender. Quando alguém com bastante propriedade coloca aqui que ser médium não é apenas receber espíritos, os obsidiados também os recebem. Então, quando você está sob uma influenciação espiritual, você naquele momento está sendo médium. Não quer dizer que você seja médium no sentido lato da palavra, mas naquele momento, naquele período, você é médium, porque você está sobre o domínio de uma mente extra, né? Então, por isso que a doutrina espírita e a casa espírita que se preza, ela tem o maior cuidado, primeiro, em acolher o indivíduo, identificar o seu processo, tratar o indivíduo para, em assim, sanando aquela situação e os efeitos inerentes à mediunidade permanecendo, ali tem um médium em potencial que pode ser aproveitado, orientado para o trabalho. Antes disso, não. E o que nós assistimos ao longo de décadas, aí você manifestou, sacudiu, está enfermo, está doente, está assim, tem espírito tal e qual é médium, bota na mesa. E ali nada de bom vai surgir. Porque a mediunidade, ela deve ser exercida limpa, de forma tranquila, serena, equilibrada, educada, direcionada, como pede a doutrina espírita. Então é verdade porque existe um tratado em torno disso que está longe de ser esgotado. Então ele vai dizer que os obsidiados recebem. Ser médio acima de tudo é ser discípulo do bem, habilitando-se dia a dia no intercâmbio regenerador com o alto, aproveito da reforma geral da humanidade, do planeta e de si próprio. E para se compenetrar de tal responsabilidade, será necessário conhecer as leis mecânicas, morais e espirituais em que a mediunidade se firme e se enobrece a fim de, então,
é levá-la a caráter de missão. Sim, mas que leis são essas? Se eu não conheço, se ninguém nunca apresentou para mim, se eu não aprendi, então eu estou preso no aspecto do mediunismo absoluto, que se manifesta de todas as maneiras, em qualquer lugar, tá? E que faz de mim um joguete nas suas mãos. Então eu sou meramente uma marionete na mão dessas mentes desencarnadas, que faz de mim o que quer, o que bem quer, aonde quer e quando quer. Coisa que a doutrina espírita vem cuidar para que isso não ocorra através do tratamento, da educação, da evangelioterapia e da orientação. Por isso que o primeiro tratamento da doutrina espírita é o seu esclarecimento. É esclarecendo encarnados, que também acaba esclarecendo os desencarnados, que você vai criando segurança, né, para os indivíduos que buscam a casa espírita. Então, Dona Ivone do Amaral Pereira, ela já elucida aqui o que Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns, tá? Com toda a segurança. Bem, como nós assistimos na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando ele diz que os espíritos interferem, influem em nossas vidas muito mais do que imaginamos, as nossas companhias espirituais. Isso é importante. E quando eu trago a antena da mediunidade, tá? Que está lá, configurada na mente daqueles programados para exercer a mediunidade, a glândula pineal, que é a minha anteninha, e de acordo com o modo vivendes, a crença que eu adoto, o entendimento que eu tenho, os meus pensamentos, eu vou atrair as minhas companhias espirituais. Tá? Então, aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. Que indaguei voluntariamente. Isso aqui é um diálogo, viu, gente? Sim, acrescentou o orientador cuidadoso. Os infelizes não têm permissão para ingressar aqui, em sessões especializadas como a desta noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer. Hoje, entretanto, necessitávamos socorrer os amigos para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. André Luiz, missionário da luz, recebendo a orientação do instrutor. Tá? Indaga-se por que de os mentores espirituais não terem afastado os obsessores dos personagens tudo, mas tão somente impedidos de adentrar ao centro espírita. É que os espíritos perturbados foram atraídos pelos desejos dos médiuns, são-lhes simpáticos e constituiria violência o afastamento abrupto do convivente. Percebe como nós, através da nossa sintonia, atraímos. E de repente eu quero violentá-los no centro espírita de qualquer maneira. Olhe que no mundo espiritual a atitude da equipe socorrista, do qual André Luiz estava tomando todas as explicações. Por meio dos pensamentos, a alma encarnada comunica-se naturalmente com os outros espíritos de forma consciente ou inconsciente. Pelo teor desses pensamentos é possível saber que tipo de entidades são atraídos, passando a ser-lhes companhias agradáveis. Espíritos com excessivo apego às sensações orgânicas buscam a satisfação dos sentidos que perderam pela desencarnação, para terem de volta, mesmo momentaneamente, as baixas emoções
aproximam-se de encarnados que lhe comunguem faixas de interesse semelhantes. O desencarnado é magneticamente atraído para junto do encarnado, após ajustar-se ao nível mental deste, potencializa-lhes os apetites de toda a ordem, para após assimilar os fluidos densos, irradiado com os sentimentos negativos. Olha só. Então, André Luiz descortina essa realidade do mundo espiritual que aqui nós teimamos em querer ignorar. Então, quando a casa espírita faz o convite, porque mais cedo ou mais tarde você vai cair nas malhas desses espíritos a ponto de humanietar em algum momento, porque eles vão treinando, vão tomando conta, vão acostumando-se a essa energia, até o momento de manietar aquele que já comungam com ele das mesmas sensações e emoções. E isso está acontecendo largamente no orbe, principalmente nesses instantes que estamos caminhando para a conclusão do seu estágio de provas e expiações. Então, quando eu digo aqui que a mediunidade, valorativamente, ela é neutra, ela não é boa e nem é má, porque o destino da mediunidade, quem dá é aquele que o trouxe. Quanto mais instruído, quanto mais espiritualizado o indivíduo, quanto mais evangelizado, quanto mais ele trabalhar no bem através das ações fraternas, quanto mais ele estiver amparado por uma casa espírita séria, aonde lhe ofereça o estudo e a oportunidade de trabalho, você vai fechando as portas para esta possibilidade desses irmãos. Pelo contrário, você passa a ser o portal pelo qual passa a se atender esses espíritos sofredores, que lá atrás, muito deles, pode ter caminhado com aquele indivíduo, hoje médio. E geralmente é dessa maneira. Porque os médios primeiro vêm para atender os desafetos do passado, depois os enfermos e necessitados, encarnados e desencarnados, e depois os mentores. Mas eu chego na casa espírita e eu quero receber mentor. Logo eu estou cheio de mentor. Não sei se é mentor ou mentor, não sei. Então, o que é a obsessão? É a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram sempre dominar a mente daquele indivíduo, seja ele quem for. Basta entrar na faixa de sintonia. Porque eles não respeitam a religião, crença de ninguém. Ele não respeita a sua situação cultural, econômica, seja lá qual for. Não, é uma lei de sintonia. Simples assim. E dentro desse processo aqui, muita coisa pode acontecer. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Está lá no livro dos Médiuns, capítulo 23, item 237. O que é que ele está dizendo aqui? A sua queda moral faz você cometer uma infinidade de atitude que vai de encontro àquela moral que você imaginava possuir. Ou a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E aí começa a surgir os distúrbios, as psicopatologias, que você corre para médico, toma remédio, faz o que você imagina que vai conter a situação e não resolve. Um
dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles sempre dão ordem e querem ser obedecidos. Quando ele acha esse espaço no meio, ele praticamente domina a mente. Olha, é isso aqui que você vai fazer e você vai lá e faz. Kardec deixa isso claro no Livro dos Médiuns. Tinha um indivíduo que ele nunca tinha visto aquela moça. Mas o espírito obsessor queria tanto humilhar ele que fazia ele fazer um buquê de flores, e todas as vezes que ele encontrava, ele sabia a hora que ela ia passar, ele ia, e contra a vontade, era como se dobrasse as pernas dele, era a força, e ele ajoelhava e pedia ela em casamento, de público, no meio da rua, sem ela nunca ter tido nenhum contato de relação para com esse indivíduo. Isso é humilhante. Olha a força desse espírito dobrando a sua vontade. Os bons nunca se impõem, dão conselhos e, se não são atendidos, eles se retiram. Olha, meu filho, a situação é assim. Olha, diz para fulano ou para cicrano que a situação é essa, o caminho é esse. E aí você vai dar o recado. Primeira, segunda, terceira vez, ele se cansa. Não adianta mandar mais recado porque não estão ouvindo. Aliás, a gente dificilmente, quer atender os bons espíritos. Mas se chegar um galhofeiro aqui falando alguma coisinha que nos interesse, a gente corre para atender. Um enganador, porque conhece as nossas tendências. Resulta daí que a impressão que nós produzimos os maus espíritos é sempre penosa, fatigante, muitas vezes desagradável. Kardec deixa isso lá, o que é o espiritismo. Bem, mas a causa da obsessão. Qual é a causa? O que pode causar o processo obsessivo? Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Então eu preciso identificar em mim qual é a falha assim muito grave que eu carrego, que eles conhecem e eu penso que está escondido. Ali, em algum momento, eles vão acessar, porque ele tem o conhecimento do seu perispírito quando você fora do corpo. Ele acompanha uma coisa que vocês não imaginam que os espíritos têm é tempo. Eu ouvi de um espírito, eu fazendo um trabalho lá em Maragogi. O espírito virou para mim e disse, eu discutindo com ele, orientando e tal, ele disse, olha, eu vou aguardar. Eu disse, não, rapaz, não vem com esse tempo, não, isso uma coisa que eu tenho é tempo. E ali ele dá toda a cola. E ali você vai, você faz, você sobe, você desce, você diz, você... E ele está ali acompanhando. No momento certo, na falha certa, ele liga o público. E ali já foi. Ali você vai sofrer na mão dessa entidade o velho e o novo que você criou. É dessa forma. O Evangelho segundo o Espiritismo está lá no capítulo 28, item 81. Então Jesus tinha esse conhecimento. Os fatores predisponentes, tendências instintivas, lesões perispirituais que você às vezes nem sabe que tem, mas eles lá sabem. E aqui a gente sabe, quando a gente vai estudar, quando se abre uma investigação, quando você vai fazer um tratamento pastoral que se chama de brechas áuricas, são essas lesões perispirituais, as imperfeições morais, estrutura psicológica da pessoa, educação familiar, influência mesológica, que é a influência do meio que você vive. Tudo isso constitui fatores predisponentes que pode levar qualquer um de nós a vivenciar esse encontro.
E eu vou afirmar aqui que a obsessão é um encontro marcado com a dor. Seja ela de que teor for, é sempre um encontro marcado com a dor. Tá? Isso aqui é estudo. Né? Olha só. Quando você vê alguém nessa tenra idade aqui, com expressões como essa, cuidado que aqui você tem um obsessor dentro de casa. E você precisa identificar a tendência rapidinho, porque aqui está sob influências. São observados desde a infância. Não é razoável considerar a infância terrena como um estado de inocência, porquanto se vê crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pôde exercer a sua influência. Essa perversidade precoce decorre da inferioridade do seu espírito. Ali você tem um espírito perverso, encarnado com família, um adversário, que pode se tornar um déspota lá na frente, se desde cedo não foi identificado e tratado, educado, para limar essa tendência nociva. Então, aquela história, meu filho é um ano porque é pequeno. Pequeno ali só tem corpo. De repente, você está trazendo um espírito muito mais velho do que você, por uma questão de comprometimento, de necessidade, ou do meio que foi propício aquele ser reencarnar. Mas cuidado, que ali você pode estar trazendo, sim, um espírito com essa natureza. E que precisa ser identificado o quanto antes para ser tratado espiritualmente e educar, né, da maneira correta. Então, aquela história, meus filhos são educados todos de forma igual. Errado. Porque são espíritos diferentes. Você tem que identificar tendências e dar a educação que aquele espírito necessita. Então, é um erro que a gente comete, a doutrina espírita, ela vem corrigir. Porque a educação tem que ser dada em cima da necessidade do indivíduo. Nós aqui é que erroneamente generalizamos e desprezamos instintos, diferenças, que às vezes precisa ser trabalhado. Então, as lesões espirituais são as lesões que você pode estar trazendo no seu perispírito, proveniente de atitudes equivocadas do passado, vícios que você cultivou no passado e ainda cultiva no presente. Então ele deixa brechas áuricas aqui, que os obsessores identificam, e aqui eles ligam os seus públicos. Então você vai ter aqui alterações da atividade mental, dessensibilização de pontos específicos do perispírito, seguida de lesões que refletem no corpo físico, malformação congênita, distúrbios hormonais. A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas, a se refletirem na veste carnal como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias. Em algum momento, essas falhas que você está trazendo, ela vai promover a eclosão, ali vai surgir, né, uma alteração psicológica, comportamental, orgânica, como CA, disso, daquilo outro, síndrome disso, daquilo, deficiência disso, e muitas outras situações. O gatilho já vem de lá. As minhas atitudes aqui, a minha forma de pensar, de sentir, vai deflagrar, vai acionar o gatilho. Então isso aqui vai haver essa eclosão. Dentre dessas possibilidades, pode surgir uma obsessão severa. Então, longe de ser como nós imaginamos, então aqui vem as imperfeições morais. São comportamentos contrários à lei de Deus. Então aí eu tenho que ver o que é que eu entendo como comportamento contrários à lei de Deus. Pensamentos destrutivos, vícios que corrompem o corpo e o espírito, maledicência, ódio, ciúme, desejo de vingança, ganância, materialismo absurdo, né?
indivíduo que só pensa na coisa da matéria, ele esquece que ele é um espírito em processo de evolução. Tá? E todo tipo de pensamento de maldade que você cultiva. Então, vem aqui as imperfeições, que é contrário à lei de Deus. A falta de caridade, a falta de afetividade, né? A ausência do altruísmo, tudo isso vai de encontro à lei de Deus. Aí, alguém que aborta, alguém que pensa em suicídio, alguém que ajudou alguém a praticar, tudo isso vai de encontro à lei de Deus. O interesse pessoal, o apego às coisas materiais, já está lá. O egoísmo, que daí deriva todo o mal. Tá? O egoísmo, o orgulho, a sensualidade exacerbada, que são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Então, tudo isso, né, dá ensejo para que as situações possam acontecer. Transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Então, eu já estou em curso nesse contexto, o que vai dar ensejo aqui, aí eu entro na corda bamba da situação e a qualquer momento a coisa acontece. Bem, nas estruturas psicológicas, pessoas que revelam imaturidade da personalidade, indivíduos portadores de neuroses e psicose, medos, fobias. Nós fizemos aqui o seminário onde nós abordamos a questão da depressão, ansiedade, medos, fobias, que não deixam de ser portais, né, para que essas mentes oportunistas possam acessar. Então, personalidades autoritárias, egoísticas, vaidosas ao extremo, mentirosa ou submissa ao extremo, faculta toda essa possibilidade de intercâmbio com essas mentes perversas. E aqui nós temos a educação familiar, quando a doutrina espírita coloca, né, diante de sua pedagogia, que educar não é enviar o indivíduo para o colégio, para a faculdade e tal, não. A escola, a faculdade, ela dá ao indivíduo uma formação intelectiva, tá? Mas a educação, eles dizem que tem que sair do lar, do meio onde ele surge. E educar é extrair valores, modificar comportamentos, atitudes que sejam nocivas ao indivíduo e ao meio, através da orientação e do exemplo. Mas como eu vou educar um filho hoje para não beber se todo fim de semana eu estou com a mesa cheia de cerveja, uísque, ou seja lá o que for, eu estou com a carteira de cigarro em cima da mesa o tempo inteiro? Eu xingo por qualquer motivo, eu emito palavrões e tal, e depois eu digo ao filho que ele não pode xingar. Então fica algo sem sentido. Tá? A nossa educação ainda deixa muito a desejar. Nenhuma influência exerce os espíritos, é uma pergunta dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Resposta ao contrário, bem grande influência exerce. Os pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. E aqui ele vai dizer aqui, tornar-se-ão culpado se vierem a falir no seu desempenho. Livro dos Espíritos, questão 208. E Hermínio Corrêa de Miranda, ele tem uma obra muito boa, chamada Os Nossos Filhos São Espíritos. É para a gente ver como eu preciso olhar para aquele ser que está ali na condição de filho. E qual é a educação que eu preciso oferecer para ele. Bem, a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigir do mesmo modo que se arrumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, quando ele trata da questão da educação. Eu tenho que olhar o meu filho como espírito. Hoje eu sei disso, né? Espíritos.
a tendência que aquele espírito está trazendo, né? A parte luz, a parte sombra, para que eu possa bem direcionar. Então, a família tem um peso. A influência mesológica, o meio que eu vivo, o que promove de bom para mim? Isso é importante, porque nessa influência aqui, eu posso vivenciar um processo obsessivo muito severo. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes, depara-se. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes ali naquele meio. Qualquer um de nós que veio ali, né, trazendo esse diferencial, pode sim surgir ao meio e ali florescer, sendo assim um exemplo, né, a ser seguido do bem caráter, da honradez, da eliminação de vícios grosseiros que tem destruído o homem e a família, né? Então, nós precisamos entender, como diz Filomeno de Miranda, o lírio nasce no lodo, mas nem por isso ele deixa de perfumar o ambiente. Então, você pode nascer no meio mais paupérrimo possível e ser uma alma nobre, não deixar se contaminar, né, por aquele ambiente e buscar, sim, através de esforços próprios, melhorar-se, levar melhoria para aquele ambiente e ser um ponto de convergência para que outros possam te seguir. O modo de ação do obsessor age nas brechas morais que encontra na vítima e utiliza-se de todos os meios que dispuser para atingir o seu objetivo, ou seja, ele não mede esforço. Eles se aliam a outros que pensam e comungam dos mesmos desejos para colimar aquele objetivo com um determinado indivíduo ou determinado grupo de pessoas. Sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsidente penetra na mente do futuro hóspede que, desguardado das reservas morais, começa a dar guarida ao pensamento infeliz. Manuel Filomeno de Miranda. Daqui a pouco, você que não gostava de beber, você está bebendo. Você que não gostava de fumar, que tinha algerias, as drogas, você está envolvido. Daqui a pouco, a ideia de roubar ou de corromper determinada situação, que você, em sã consciência, não tinha esse desejo, você começa a cultivar. E assim sucessivamente. Começa a ficar preguiçoso, ocioso. Tem palestra, você, não, eu estou no centro quase todo dia. Esse negócio de mediunidade, né? Hoje eu não vou não, estou cansado, eu vou assistir a novela não sei das quantas, não sei das quantas, não sei das quantas. Todo dia você inventa uma desculpa, todo dia você está doente, todo dia tem uma dor de barriga. Na hora de ir para o centro, eu até ia hoje, mas me deu uma dor de barriga. Não é assim? Pois é. Algumas vezes se une a outro espírito e trabalha em conjunto para cercar a vítima de todos os lados. Mas aí, fulano, você fez o evangelho? Tem dia que eu faço, tem dia que eu estou tão cansado. Estou cansado para conversar com Jesus. Mas na hora que a cangalha e o caçoar está pesando nas costas, aí eu quero que Jesus resolva a situação em 24 horas. Esse tratamento do centro já está durando 2 semanas. Né? 2 semanas. Era para ser resolvido no dia que chegou. Obsessão na mediunidade e pandemia social. Manuel Filomeno de Miranda, em Mediunidade, Desafios e Bênçãos,
ele diz que a maior pandemia, a pandemia que tem assolado o orbe, o planeta Terra, é a pandemia da obsessão. Que está em verdadeiro estado de pandemia. E se você for analisar, realmente sim. Porque o índice de criminalidade, o índice de consumo de drogas e entorpecentes, o índice do consumo de álcool, de tabaco, de sexo a olho nu, em plena via pública, perdeu-se o respeito pela sexualidade, o desinteresse pela verdadeira crença em Deus e Jesus, hoje virou banalidade. O homem está deambulando um androide sem rumo no planeta Terra. Então, campo fértil para o processo obsessivo, que é uma pandemia. E que só se faz frente a essa situação mediante um sentimento de religiosidade, uma eliminação de tendências viciosas, trabalho no bem. Mas a indiferença hoje está muito grande. Nós estamos preocupados nas coisas materiais, como se fôssemos levar tudo que queremos acumular daqui para o outro mundo. E não sabendo que vamos sair daqui sofrido, não vamos levar nada, sequer a fé em Deus. Um dos maiores escolhos da mediunidade, Kardec deixa isso lá no Livro dos Médiuns, capítulo 23. Como todos nós temos essa sensibilidade, todos nós estamos sujeitos a essa situação. Todos nós. E não é só por questões presentes, não. Processos passados que está aqui para ser ajustado. Que eu acho que eu não devo nada a ninguém, tal, será? Cuidado que o arquivo aí de trás pode não ter sido aberto ainda no momento que for você vivenciar esse processo aqui. Mas isso aqui ainda é mais severo na questão da mediunidade. Porque o médium invigilante, o médium sem critério, o médium sem desenvolver a empatia com a espiritualidade, o médium da mente febril, que não se debruça na meditação, na oração, na evangelioterapia, nas ações de caridade, é o candidato primeiro pela sua maior senso-percepção. Lei de sintonia. Ó, o universo é isso. Lei de sintonia. Então, está aqui. Toda e qualquer concentração mental emite vibrações. Viu por que aqui o trabalho de quinta-feira é vibração e paz? Eu preciso aprender a vibrar positivamente, entrar em conectividade com o mundo espiritual superior. Ah, não, eu chego aqui e a mente está febril. Eu estou com a mente lá fora, eu quero tomar o passe logo porque eu quero ir para casa. Eu não sei fazer o quê? Eu não tenho a humildade de chegar, sentar ou ficar em pé se não tiver lugar, agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, pedir por mim, pelos que estão aqui, pelos necessitados da terra, da minha família, seja lá o que for. Não, eu estou na impaciência porque eu tenho lá fora, tudo é mais importante do que o que eu vim buscar aqui. Olha só. Então, ele vai dizer aqui, toda e qualquer concentração mental emite vibrações, é equivalente ao teor de que se reveste o pensamento em fixação. Conforme o seu conteúdo, direciona-se para o campo semelhante com o qual sintoniza, passando a energia correspondente que lhe aumenta a capacidade de irradiação. Em face de tal resultado, o homem lúcido edifica-se mediante o cultivo de ideias elevadas, graças às quais afina-se com as fontes inexauríveis da vida. Beleza? Ótimo. No conceito do Mestre Jesus, quando se referindo às muitas moradas na casa do Pai, constata-se
não somente os mundos materiais que pululam no cosmos, como também essas esferas espirituais, eminentemente vibratórias, que envolvem o planeta terrestre e outros que seguiam os espíritos ditosos, encarregados de promover o progresso moral dos homens. O pensamento é, portanto, o veículo vigoroso que conduz o espírito à sintonia com a faixa de que se constitui o campo vibratório de energia que o capta. A questão da sintonia vibratória é de real importância nos cometimentos da educação mediúnica e do espírito. Ok? Vamos lá. Em razão desse interrelacionamento vibratório, mentes desencarnadas ociosas ou más estabelece conúbios que desarticulam o equilíbrio dos homens, dando gênesis a problemas graves nos diversos e complexos setores da vida, agastamentos e dispepsia, irritação e úlcera, cóleras e gastrite, ciúmes e neurose, mágoas e distonia emocional, revolta e dispneia, ódio extrasístole, entre outros fenômenos que aturdem e enfermam as criaturas, podem ter suas causas nessa sintonia generalizada com os espíritos quer encarnados ou desencarnados, que estejam ali vibrando pensamentos odientos, raivosos, de interesses tais, e que de repente a faixa que você está vibrando está entrando em conexão. Ó, mentes interconectadas, é isso aí. Quando diminui no organismo os fatores imunológicos, sobre qualquer ação, instalam-se as infecções. Campo descuidado, vitória do matagal. Águas sem movimento, charco em triunfo. Órgãos que não funcionam, atrofiam em instalação. Então, tudo em nós foi programado para funcionar de forma positiva. Então ele está falando órgãos, todos eles. Indispensável erguer o padrão mental através do conhecimento espírita e da ação proativa e atitude cristã. Olha só. Obsessão na mediunidade. Conhece-se a obsessão pelas seguintes características: insistência de um espírito em comunicar-se, queria ou não, o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, opondo-se que outros espíritos assim o façam. Ilusão, não obstante a inteligência do médium o impede de reconhecer a falsidade, o ridículo das comunicações recebidas. Crença na infalibilidade da identidade absoluta dos espíritos que se comunicam, que sobre nomes respeitáveis, venerados, dizem falsidades ou absurdo, tudo lá. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Kardec não deixou nada de fora. Reconhece-se pelas seguintes características: a continuação, a aceitação pelo médium dos elogios que lhe fazem os espíritos que se comunicam por seu intermédio, disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecer, levar a mal a crítica das comunicações que recebe. Tudo isso aqui vai se constituindo. Nossa, aí a gente chamou, olha, fulano, aquela comunicação assim, não. Porque como se aquela comunicação fosse sua. Você é o intérprete. Então alguém que está com mais equilíbrio, com mais lucidez do lado de cá, tem toda serenidade para observar o que foi trazido pelo médium, analisar com critério. Por isso a gente estuda direitinho, ouve, reouve, para poder, e aí o médium logo se inflama, porque não é como se tudo aquilo que ele trouxe pertencesse a ele. Isso é perigoso. E aí eu quero ser absoluto. Absoluto aqui só Jesus. Porque todos os outros que tiveram consciência
porque o próprio Chico, Dona Ivone, Divaldo, são passados no crivo da razão. E Allan Kardec foi claro, é preferível deixar passar 10 verdades do que uma mentira, uma enganação. Então a gente passa no crivo mesmo. Por isso que aqui a gente escreve, para poder analisar depois. Reconhece-se a obsessão pela seguinte característica: necessidade incessante e inoportuna de escrever. Eu tive um médico, eu travei uma discussão muito grande com ele, eu disse: está errado, você está doente. Quando eu disse que ia afastar para tratamento, então eu vou embora da casa, então é direito seu. O espírito que estava ditando para ele em casa, que ele disse que estava recebendo, não se apresentava nos trabalhos aqui, mas toda vez que estava em casa o espírito ia escrever. Mas logo quando apresentou o nome, ele disse: aí não. Se não está lhe acessando nos trabalhos da casa, em sua casa, eu não acredito. Pois é. Qualquer forma de constrangimento físico dominando-lhe a vontade, forçando a agir ou falar sem querer, ruído, transtorno em redor do médio causado por ele ou tendo por alvo, tudo lá. Podemos ainda citar como dificuldade que são também risco a prática mediúnica, e aqui eu tenho certeza, eu acho que pelo tempo de trabalho aqui, vaidade, orgulho, egoísmo, personalismo, isso aqui não existe. Ou ainda existe, será? Santa Amaro, Cristo, Paz e Caridade, será que existe aí? E outros tantos defeitos que ainda preponderam na alma humana. Tá? O Espírito Joana d'Arc, em mensagem constante do capítulo 31 do Livro dos Médiuns, adverte: a faculdade de que gozam os médiuns lhe granjeiam os elogios dos homens, as felicitações, as adulações, eis para eles o escolho. Rápido esquece a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente a lembrança. Isso aqui é o risco. Fazem mais o que só devem a Deus, atribuem a seus próprios méritos. Caminho de queda. Ainda, continuação. O que acontece então? Os bons espíritos abandonam, eles se tornam joguete dos maus e ficam sem bússola para se guiar. Quanto mais capazes se tornam, mais impelidos são a se atribuírem um mérito que lhe não os pertence. Até que Deus o puna, afinal, retirando a faculdade que dele então somente pode ser. Nunca me cansarei de recomendar-vos que vos confieis ao vosso anjo guardião, para que vos ajude a estar sempre em guarda contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Bem, isso aqui deve ser estendido aos trabalhadores da casa espírita. Médico, dirigente, secretário, passistas, tá? Quanto mais tranquilidade, humildade, fraternidade, simplicidade, menos risco de você, tá, ser vítima dessas mentes torpes. A obsessão dos grupos. Chamamos a atenção para o fato de que um grupo espírita pode cair por completo sobre o domínio de espíritos fascinadores. E aqui a gente sabe, porque eu já participei e já fui ajudar a socorrer vários grupos necessitados de tratamento, de orientação, né, por necessidade. A invigilância, a rebeldia de alguns componentes, a indisciplina, levam a tudo isso aí. Daí a necessidade da vigilância de se ter na vida administrativa da casa normas bem definidas de trabalho e conduta. Viu porque aqui tem o estatuto, aqui tem o regimento muito bem elaborado, tá, que norteia os trabalhos da casa, e às vezes as pessoas não querem compreender. Doutrina espírita, você só vai obter êxito e apoio dos bons espíritos com disciplina, comprometimento, responsabilidade e determinação para cumprir as orientações. Porque isso aqui é uma casa espírita. Isso aqui não é um trabalho meramente humano. Nós somos parceiros, somos instrumentos da espiritualidade.
A obsessão pode se desenvolver na forma epidêmica, junto a um grupo, a uma família ou a uma sociedade. Pode ser desenvolvida por mais de um espírito mau. Tá? O vampirismo espiritual. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda a entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias em se tratando de vampiros que visitam os encarnados. É necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontre guarida no estojo de carne dos homens. Obsessão e vampirismo. Em processos diferentes, mas atendendo aos mesmos princípios de simbiose prejudicial, encontramos os circuitos de obsessão e de vampirismo entre encarnados e desencarnados, desde eras recuadas em que o espírito humano, iluminado pela razão, foi chamado pelos princípios da lei divina a renunciar ao egoísmo e à crueldade, à ignorância e ao crime. Pronto. O que é que ele está dizendo aqui? Enquanto eu não mudo a minha sintonia, eu estou atraindo para uma simbiose psíquica mentes diferentes. E quando esse processo se instala, não é no estalar de dedo que se resolve a situação. Porque às vezes já vem lá de trás. E aí a gente vê as pessoas que buscam essas mentes em outras situações. É necessário, dizíamos, adotar precauções na prática da mediunidade. As vias de comunicação que o Espiritismo facilita entre o nosso e o mundo oculto podem servir de veículo de invasão às almas perversas que flutuam em nossa atmosfera, se lhe não soubermos opor resistência vigilante e firme. Muitas almas sensíveis e delicadas, encarnadas na Terra, têm sofrido em consequência de seu comércio com esses espíritos maléficos, cujos desejos e apetites, remorsos, os atrai constantemente para perto de nós. Então, a palavra é Odeli. Coloca isso bem. Que não há uma invasão sem que alguém primeiro tenha oferecido a guarida. Eles tentam, batem na porta e tal, mas quando encontra resistência, fica na tentativa. Mas quando nós oferecemos, sim, o processo se instala. Não respeita nenhuma situação. Em vigilância, a porta para a obsessão. Isso em qualquer grau. Estados emocionais que representam vigilância. Tristeza, desânimo, depressão, irritação, ódio, ideias negativas, pessimismo, medo, ciúme, avareza, vamos lá, ociosidade, impaciência, maledicência, calúnia, vícios grosseiros como o fumo, álcool, tóxico e outras coisas mais. Aquela ambiência que a gente tanto gosta e tal, porque está ali, até o bichinho da obsessão grampeado. E aí tem gente que não tem um evangelho lá. Quando tem, negligencia, né? Hoje eu faço, amanhã eu faço, depois não faço, estou nem aí. Não sabendo que eu estou oferecendo tudo isso aqui. Variedade, obsessão simples, é um assédio constante. A fascinação já é a aceitação. A subjugação, você já está manietado, pode estar em cima da cama, num processo de desequilíbrio total. Um largo processo de enfermidade. E assim, você precisa, nessas duas situações aqui, você precisa de um olhar de fora, de terceiros, para poder ajudar você a sair desse processo. Buscar ajuda na casa espírita, ajuda médica,
né? Porque também às vezes precisa, né, da ajuda médica, ainda estamos na matéria, né, mas sabendo que o grosso aqui é um processo espiritual. Nesse assédio constante, você está ali oscilante, muda de humor constantemente, briga por tudo, né, se retrai por tudo e tal, cria as maiores confusões por coisas mínimas. É o verdadeiro desgosto. Ele encosta ali, você reagiu, aí se retira de novo. Né? E assim sucessivamente. E vai minando o indivíduo até chegar no processo de fascinação, que já é a aceitação do processo obsessivo. Tá? Então, isto aqui, gente, é para todos nós. Não tem pessoas escolhidas ou definidas. Qualquer um de nós aqui podemos entrar nesse processo. É só oferecer todas essas guaridas que foi apresentado aqui. Verifica-se quando um espírito malfazejo se impõe ao médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, impede de se comunicar com outros espíritos, substitui os que são evocados. Na fascinação, trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium, que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado. Eu estou falando aqui para o médium, mas você pode ser um médium e pode não estar exercendo a mediunidade. Está num processo de fascinação, está se comprometendo no trabalho ou em qualquer outra ambiência. Todo mundo está enxergando, menos você. E aí você começa a entrar no ridículo, tá? Até a queda. Precisa-se de auxílio de terceiro para despertar. Alguém com um olhar de fora vai dizer, você precisa de ajuda. Tá? E na subjugação, é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo agir malgrado seu. Esta se encontra numa palavra sobre um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. Levar você a uma queda moral muito grave ou uma subjugação corpórea que lhe põe em cima da cama com doenças que você pode usar a medicação que for, visitar o melhor médico da Terra e não consegue tirar você daquele estado. Porque o processo não é orgânico. Antigamente chamava-se possessão. Fulano está possesso. Isso foi. A gente foi entender um caso aqui que a pessoa já estava dentro do quarto, um caneco, prato de plástico, né? Já de espírito, você se rasgava todo. Já tinha visitado 3 excelentes psiquiatras de Salvador, estava tomando uma caixa de remédio. Não dormia, gritava de dor, urrava parecendo um animal, toda rasgada. E a gente atendeu aqui nessa casa. Primeiro a distância, depois eu comecei a ir lá, fazer a parte presencial, do sinal dos pais, do Evangelho, até que a gente conseguiu retirar do quarto. E ficou bom depois de 3 meses. Precisa de auxílio de terceiro para despertar. A desobsessão, quando a gente fala as profilaxias, vamos ver? Aqui. Essas são as profilaxias. Parece simples, mas a gente não dá importância. A maioria. Assistência espiritual na casa espírita e no lar, que é o Evangelho. Lá. Tá? Uma reunião, tá? Mediúnica séria, aonde você vai fazer a investigação e dar o combate, tá? Para sanear o indivíduo da presença em desarmonia, tratar encarnado e desencarnado, porque eles também necessitam do mesmo cuidado. Nós não violentamos ninguém. Essa é a diferença.
Doutrina espírita não tem Satanás, sai demônio, faz isso, aquilo, porque a gente sabe que não é nada disso. São duas mentes e, por necessidades outras, processos de resgate, lei de sintonia, como vocês perceberam, se vinculam. Tá? E é de lá acaba adoecendo de cá, para cobrar suas vinganças e tudo mais. Conhecimento do processo, para que o indivíduo possa fazer a sua reforma moral, modificar o padrão de pensamento, de sentimentos, tá? Entender que ele não é nenhuma vítima, como imagina, passes, água fluidificada, palestras doutrinárias, o ato da prece, evangelho no lar e serviço ao semelhante. Procurar ser útil, fazer a caridade, para movimentar forças, energias diferentes, que vai criar um campo vibratório diferenciado, distanciando você daquela energia enfermiça. Viu o porquê da caridade, que a doutrina espírita tanto prega? É por isso. Os passes de acordo à necessidade. Quando a pessoa não pode vir aqui, a gente começa o tratamento, identifica, e eu vou lá, crio o ambiente, e lá eu começo a fazer os primeiros tratamentos até a pessoa poder ser trazida à casa. Ou então os familiares se comprometer em trazer a casa espírita para que a gente possa cuidar. Princípios da ação fluídica, isso aqui é importante, perniciosa. Diagnóstico de Allan Kardec, aqui ó. O obsidiado se acha como que envolvido, impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Ó, a intensidade do fluido. Um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Então eu preciso de um fluido bom, tá? Cumpre-se elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz o efeito de um reativo através da terapia dos passes espíritas. Então, alguém aqui tem que promover uma energia diferenciada para fazer frente àquele fluido mau que o indivíduo se encontra envolvido. Então, só o contraponto de uma pessoa equilibrada, o meio equilibrado, por que eles pedem o evangelho no lar? Para se criar um campo de energia diferenciado, um campo de afetividade, para que ali até os bons espíritos consigam atuar naquele ambiente e ajudar o indivíduo que está sob o jugo das entidades perniciosas. Dentre essa ferramenta, o passe corretamente aplicado por um passista espírita. Então isso não é fantasia. Isso está lá em todas as obras que nós vamos estudar e pesquisar. Mediunidade, praticar o espiritismo experimental sem estudo, é o mesmo que querer efetuar manipulações químicas sem saber química, Allan Kardec, em Livro dos Médiuns. É preciso estar ciente, principalmente, de que a mediunidade é coisa santa e que deve ser praticada santamente. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não vamos vulgarizar a mediunidade, não vamos vulgarizar a doutrina espírita, vamos buscar compreendê-la, tá? A vida, assim como a mediunidade sem compromisso, responsabilidade e doutrina, é qual veículo sem freio rumo ao abismo. Manuel Filomeno de Miranda. Então, aqui eu deixo a vocês toda a referência para quem precisar e gostar de estudar, para entender que aqui não tem uma palavra, um tópico da minha cabeça e das minhas ideias. Porque a caridade maior que nós podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação de forma verdadeira, com todo o embasamento que a doutrina espírita nos oferece. Para que assim tenhamos subsídios para executar na nossa vida cotidiana. Doutrina espírita, o cristianismo redivivo, que nos convida à renovação de ideias, de pensamentos, de atitudes para conosco e diante da vida que ora vivenciamos, porque é este cabedal de conhecimento
na modificação da sua forma de vivenciar, experienciar aqui neste momento da sua trajetória, que iremos nos apresentar no mundo espiritual, dizendo para Jesus: olha, Senhor, eu aprendi a lição. Então, está aí o convite para que vocês busquem a doutrina espírita com fé, com vontade de vivenciar, não só de vir buscar o alívio temporário que o passe ali momentaneamente pode oferecer, né? Mas com um ideal para a minha existência, porque o convite da doutrina espírita é justamente este: a transformação da mediunidade, a transformação da sua realidade existencial, transformando a mediunidade não mais num objeto de fantasia, de superstição, não, um objeto de conhecimento para que eu melhor possa exercer, melhor possa lidar com ela. E assim, em fazendo a minha transformação, eu possa contaminar o meio que eu vivencio, levando a minha parcela de contribuição. Então, mediunidade é coisa santa e santamente deve ser exercida. Lugar de buscar o atendimento à casa espírita, o esclarecimento à casa espírita através de palestras, estudos, atendimento e orientação. E assim, fazemos parte daquilo que Jesus colocou para nós, trabalhadores da última hora. Quero agradecer a presença de todos vocês. Ficam aí a reflexão. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.